Muito bem-vindos, meus queridos astros e estrelas. Sou Luna Rubi, este é o canal Sabedoria Ancestral e esta é a nossa previsão semanal para todos os signos através do baralho e do tarô. Veremos de uma forma geral quais serão as energias, tendências, acontecimentos da semana e após um conselho específico para cada um dos signos através do tarô. Gratidão a todos que estão aqui presentes. Caso você seja novo no canal, não esqueça de se inscrever para receber sempre as novidades assim que elas forem ao ar e também nos auxiliar a levar essa mensagem a um número maior de pessoas. Caso você se interesse por baralho cigano, também te convido a conhecer o meu curso clicando no link que está na descrição. Gratidão e vamos então à nossa leitura. Temos aqui separação, magia e feitiço, espiritualidade maior, notícias distantes, casamento feliz, melancolia e dificuldades. Para cada um dos signos, os conselhos serão para Áries, o As de Copas, Touro, o As de Espadas, Gêmeos, o 4 de Paus, Câncer, a Princesa de Espadas, Leão, o Eremita, Virgem, o Enforcado, Libra, o Sol, Escorpião, o 2 de Espadas, Sagitário, o 2 de Copas, Capricórnio, o Sonhador, Aquário, o 10 de Copas e Peixes, o 3 de Copas. Então, vamos lá. A semana está falando sobre, olha só, um corte, hein? Um corte na vida de vocês por causa de energias bastante negativas que podem estar ao seu redor. Essa energia, ela pode ser enviada por outras pessoas, então, como inveja, por exemplo, ou mesmo um trabalho feito para que vocês se separem de alguma questão que para vocês é muito importante. Então, de repente, não apenas no amor, né? Poderia ser uma separação amorosa, sim, mas pode ser você não conseguindo chegar até os seus sonhos, você tendo brigas no seu caminho, dificuldades para realizar algumas metas, mas também pode ser uma energia que vem de você, aquelas energias que são extremamente negativas, que limitam os nossos pensamentos, como a gente vai ver aqui embaixo, que traz uma certa angústia, uma certa depressão, aquela descrença que vamos conseguir alguma coisa. Então, é uma semana na qual vocês vão reparar uma energia muito pesada em relação a essas questões. Mas a ótima notícia é que tem aqui logo a seguir uma grande proteção espiritual. Então essa espiritualidade maior, ela está vindo para te convidar a estar junto dela, porque aí ela consegue cortar toda essa magia, ela consegue cortar essas questões que estão trazendo dificuldades no seu caminho. De que forma? Primeiro, não esqueça, né? Se você tem algum tipo de espiritualidade, para pedir a essa espiritualidade que te proteja de todas essas questões, que te afaste de tudo aquilo que realmente pode estar atrapalhando o seu caminho, das pessoas que na verdade estão ali para te prejudicar, ou até mesmo que seriam as questões que eu acabei de dizer por último, né? Para te livrar desses pensamentos, dessas emoções negativas, desse desânimo que muitas vezes você sente no meio do caminho. Alguns até conseguem determinar de onde vem esse desânimo, o motivo dele, outros sentirão aquele vazio, aquela questão de, poxa, não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu não estou feliz, não estou com a energia necessária para conquistar tudo que eu desejaria. Então, nesse caso, vai lá, fale com a sua espiritualidade. Para quem não tem espiritualidade, aqui está falando resgate dentro de si aquilo que é mais divino, ou seja, os seus ótimos pensamentos, a sua autoestima, a sua crença em si, porque é você atraindo boas energias para você, atraindo essas realizações que vai afastar qualquer coisa negativa.
Tanto que está mostrando aqui, olha só, que você vai perceber, só que como é uma notícia distante, você vai receber mais para frente uma comunicação, vai ter algum acontecimento que vai mostrar que vocês estão no caminho certo quando vocês acreditam em si. Então pode ser que aquilo que está terminando neste momento, na verdade, seja algo que é necessário. Em outros casos, quando você tá com essa dificuldade, mas acredita em si, continua fazendo tudo o que você pode, lá para frente você vai ver que era apenas uma questão momentânea, porque temos aqui o casamento feliz. Então você vai conseguir, desde que, lembre, né? Você corte o que há de ruim no caminho. Aqui pode ser até mesmo uma insistência, uma certa obsessão que você pode estar tendo por alguém ou por algo que você vai precisar cortar. E aí sim você vai ter este casamento feliz. O que significa este casamento feliz? Para as relações amorosas, é literalmente isso mesmo. Você estar com a pessoa que você ama de uma maneira muito completa, muito harmoniosa, muito apaixonada. Então, se é de repente uma magia para te separar de alguém e você vai até a espiritualidade, você continua acreditando que você pode resolver essa situação e a pessoa também está ali determinada a isso e vocês juntos seguem em frente, depois vocês vão ser, olha só, muito recompensados, vocês vão perceber que era algo que não valia a pena ter cedido, que vocês podiam, como vocês fizeram, até um ali do lado do outro muito bem. Se é uma questão de trabalho, por exemplo, de metas, de objetivos, você também vai ver esses objetivos realizados mais para frente. É só você não deixar de continuar agindo da maneira que você deve agir. É não perder a fé em si, porque aqui nas duas cartas de baixo isso está muito claro. É um grande perigo, uma grande dificuldade no seu caminho se você se entregar à melancolia, à depressão, à descrença no que você é capaz de realizar. Então, para quem de repente está passando por uma separação, mas é uma separação porque você tá ali, né, obcecado ou obcecada por alguém, mas esse relacionamento não dá certo e você insiste, essa questão vai te trazer muitas dificuldades no caminho. É melhor que você aceite, entregue para a espiritualidade. Agora, se for as questões de descrença, de desânimo, é lutar contra isso, para que depois você não acabe se desviando dessa vitória que está aqui na frente. Então, uma semana que pede para que vocês fiquem bastante atentos a este tipo de sentimento, a essa sensação, a essas energias que atraem coisas que são ruins. E como é que isso se reflete como um conselho para cada um, então, dos signos. Para Áries, nós temos aqui o As de Copas. E o As de Copas está falando exatamente essa questão de abrir o seu coração. Então, é o momento de você perceber, poxa, entrou um desânimo no seu caminho? O que é que te faz feliz? O que é que te motiva? Vai lá, resgata dentro de si quais são os seus sonhos, quais são as suas verdadeiras vontades, o que você deseja concretizar na sua vida e tenha isso em foco. Coloque realmente o seu coração em tudo que você faz. Não se entregue a esse desânimo, porque você sabe que quando você realmente coloca ali todo o seu empenho, todo o seu amor, toda a sua dedicação, que você consegue encarar de frente esses desafios, você consegue ter uma força além, aquela energia que faz com que tudo flua de uma maneira mais leve, inclusive levando embora tudo que tiver ali de ruim, de negativo nos seus caminhos. Para Touro, nós temos aqui o As de Espadas, e o As de Espadas, lembra que os ases são aberturas, tá falando justamente para que você não pare diante dessas dificuldades, desses desafios que chegam no seu caminho. É um momento de você analisar tudo um pouco mais friamente, não se leve pela emoção, você
vai ter que parar, vai ter que enxergar as coisas de uma forma bem mais clara, perceber o porquê que realmente você está nesse momento desanimando, se é algo interno, se é algo externo, ou seja, se é algo que vem de fora, mas independente, né, se está sendo mandado por alguém ou se é algo que você cultiva dentro de si, é apenas a sua escolha não parar, não desistir e não desanimar. Se abra, se for necessário, para novas ideias, para novas questões, desde que você continue acreditando em si, faça novos planos, trace novas estratégias, mas saiba que você no final pode ter excelentes ideias que vão fazer com que todas as coisas se realizem. Então, esses pequenos desafios, na verdade, vão fazer vocês crescerem ainda mais, desde que vocês, lembrem, não se desanimem. Para Gêmeos, nós temos aqui o 4 de paus. E assim como os anteriores, olha só, tá falando para que você tenha, primeira coisa, tranquilidade acima de tudo quando essas questões chegarem. Tá falando sobre gratidão, sobre você saber que deve, olha só, celebrar a vida. Então, nesse caso, tá falando o seguinte: essa sua questão que está sendo de alguma forma abalada por essas energias é algo que é uma coisa muito pessoal sua, é um desejo, é um encanto que você tem, é algo que você deseja do fundo do seu coração. Então, primeira coisa, né, como diz aqui na descrição da carta, celebre que você está no início dessa jornada, você já conseguiu dar o primeiro passo. Nenhum desafio vai ser tão forte a ponto de derrubar toda essa energia que você possui, toda essa sua determinação. Aqui, como o elemento é fogo, está mostrando que você está muito motivado, que você tem a certeza, no fundo, né, que você consegue chegar onde você deseja. Então, se você sabe disso, para que de repente dar força a energias, a desânimos que não são aqueles que vão te auxiliar? Então, mesmo diante desses desafios, seja, como está falando aqui, grato por todos eles, resgate a sua força interior, chame por seus deuses, pelos seus orixás, por seus anjos, por quem você acredita, para que eles iluminem ainda mais as suas ideias e você possa resolver esses caminhos ainda mais rápido. Para Câncer, nós temos aqui a princesa de espadas. E a princesa de espadas, olha só, ela tá falando a primeira coisa para que você seja mais realista. E mesmo tendo, né, essa capacidade de enxergar de um modo mais claro, de um modo um pouco mais frio, como sempre aparece aqui quando tem esse elemento ar, tá falando que você pode ter, através dessas questões, novas informações que vão te auxiliar na sua jornada, mesmo que elas sejam difíceis muitas vezes de encarar. É como se esses acontecimentos, eles chegassem até você, esses desânimos chegassem até você, e quando você começa a se questionar sobre eles, você encontra algumas razões que precisam ainda ser trabalhadas para que você possa dar o próximo passo em direção aos seus sonhos. Então, de repente, são, como eu falei, né, ali pensamentos que você ainda nutre, mas que não te levam a lugar nenhum, ou relacionamentos que não são positivos, são tóxicos para você. Encarar, às vezes, essas dificuldades como um ponto final, quando, na verdade, é apenas ali uma pedrinha do caminho que você precisa ter a força de superar, mas sempre está falando aqui, olha, com bastante tudo doçura. Não vá se revoltar contra todas essas questões, porque isso gera essa melancolia, gera lágrimas, gera pensamentos que ficam turvos, e nesse momento é um momento no qual você precisa procurar pelas verdades suas, pelas verdades também dos acontecimentos, que muitas vezes não são aquelas que você desejaria conhecer, mas que vão te dar todos os elementos que são possíveis para que você possa passar realmente para uma próxima etapa da sua concretização de uma forma verdadeira e não com expectativas que depois podem ser quebradas. Para Leão, nós temos aqui o eremita, e o eremita ele também fala de um momento de uma certa parada.
de um momento de você olhar para dentro de si, de deixar de fazer as coisas ou de esperar recompensas externas, como por exemplo o reconhecimento de um parceiro ou de uma parceira, o reconhecimento do ambiente de trabalho, de outras pessoas, familiares, amigos. Você precisa, antes de tudo, achar algo que você se orgulhe de você, que você perceba durante esse processo, né, esses desafios, que move, na verdade, as suas verdadeiras vontades, move aquela sua questão, aquela sua energia que estava ali guardada e que agora traz à luz, como está mostrando aqui, o seu próprio crescimento. Então, muitas vezes, esses cortes que vão chegar nos caminhos ou vão fazer você, pelo menos, se questionar a respeito deles, seja simplesmente não só um corte, mas uma melancolia, uma tristeza, vai fazer com que você olhe de uma nova forma para os seus ideais, para a sua vida, para a sua realidade e que você consiga realizar as melhores escolhas e os melhores caminhos neste momento. Outro signo que pede bastante a questão da parada é justamente Virgem. Olha só, tá falando que algumas situações que vão acontecer vai fazer com que você mude bastante o seu modo de olhar o mundo, o seu modo de olhar a maneira que você está vivendo. Então, essa carta, né, do enforcado, ela pede essa questão de você parar um pouco, reanalisar quando surgirem esses pensamentos ou essas tristezas ou esses cortes, essas energias ruins que chegam até você, para que você possa ter uma maneira mais ampla de encarar as coisas. Como é que você encara os seus desafios? Como é que você encara quando chega, né, uma questão que se torna um obstáculo? Você tem essa energia, você tem essa força, você tem essa determinação e principalmente a crença em você e no que você deseja de que ela vai dar certo? Porque é isso que você precisa. Você precisa saber exatamente onde você deseja chegar, quais são os comportamentos que ainda te auto-sabotam de alguma forma, ou os pensamentos, ou mesmo, como falei, os ambientes, relacionamentos que você está dando energia. Como você está para acordar, como fala aqui essa carta, seriam eventos que, se você não deixasse abater, vão fazer com que você cresça muito, cresça tanto pessoalmente, quanto realmente faça os seus caminhos se abrirem. Então, um crescimento dos seus negócios, um crescimento dos seus relacionamentos, por você conseguir enxergar as coisas de uma outra maneira, uma maneira mais positiva, uma maneira mais clara. Para Libra temos o Sol, e o Sol está falando justamente também dessa questão de você ter novas ideias, ideias maravilhosas. Aqui, esses acontecimentos, esses cortes, ou seja, até mesmo esses momentos de parada, ao contrário de te derrubar, se você tiver essa consciência, vai fazer com que você brilhe ainda mais. É como se você chegasse diante desse desafio e falasse: ah, você quer me parar? Agora é que eu vou seguir em frente mesmo, não importa o que eu tenha que fazer. Você sabe que, através principalmente dessa questão da espiritualidade, que você está rumo ao seu destino, você está rumo àquilo que você deseja concretizar e que todas essas energias, a proteção, as bênçãos dos deuses estão com você também. É por isso que esse sol brilha, você traz essa felicidade, você traz essa força, você traz essa energia tão grande para superar todos os seus desafios e principalmente você não se resigna diante dessas dificuldades e menos ainda se forem outras pessoas que colocaram isso no seu caminho. Mas lembrem, desde que vocês não caiam antes nessa melancolia. Vocês precisam, a hora que perceber que está chegando esse tipo de energia, tomar essa consciência, trazer à luz todas essas questões, toda essa sua força interna, porque aí você se relembrando de quem você é, você vai ter toda essa gratidão pela vida, você vai ter toda essa proteção e principalmente vai ter essa determinação de superar os desafios. Para quem é de Escorpião, nós temos aqui o 2 de espadas, e o 2 de espadas está falando exatamente sobre decisões. O que é, né, exatamente que você nesse momento
prefere ouvir ali, né, a sua razão, ouvir a sua emoção, ou principalmente você vai esconder os seus medos, ou seja, ao invés de encarar o que está aparecendo, que está pedindo para que você resolva, você vai meio que colocar embaixo do tapete, ou se não, mesmo que seja algo que te traga essas tristezas, que te traga essa questão de melancolia, você vai perceber que é justamente um meio que o universo fez para acordá-lo diante de situações que precisam ser modificadas. Então, aqui está pedindo essa questão. Você vai ficar muito emocional, justamente, né, por essas energias pesadas, mas você precisa equilibrar essas emoções com os seus pensamentos, saber que é o momento real de você olhar para si, de você olhar para tudo que está ao seu redor, as suas próprias escolhas, e não ter medo, muitas vezes, de admitir que houve algum erro no meio do caminho, mas que você tem a solução quando você se determina a mudar ou determina a mudar o que está ao seu redor, te prejudicando. Logicamente, desde que dependa de você esta mudança. Quando é uma outra pessoa, por exemplo, não adianta a gente determinar se ela vai mudar ou não. Isso é uma escolha dela. Por isso que aqui está falando, olha, você tem a opção de se resignar ou de encarar os seus medos. E aí, dependendo da sua escolha, ou você vai ter essas dificuldades maiores, ou você vai ter um grande final feliz em tudo isso. Para quem é de Sagitário, temos o 2 de copas. E o 2 de copas, assim, né, como já apareceu aqui para Áries, tá falando da entrega ao amor, de você resolver o problema justamente através de como se fosse se entregando carinhosamente às questões que aparecem, sabendo que as suas emoções é que estarão sendo testadas neste momento, e principalmente o relacionamento seu com você mesmo, tá? Então aqui tá falando muito dessa questão da sua autoestima, mas também de relacionamentos que estão muito próximos a você. Então, para quem é de Sagitário, uma boa parte de vocês que tem, né, um parceiro, uma parceira, vão perceber que é um momento no qual as pessoas podem estar tentando separar vocês, ou até mesmo, né, por causa de ciúmes em excesso, de uma certa possessão, de aquelas questões de ficar criando situações que não existem, pode afastar vocês dois. Por isso que tá aqui, olha, confiar nessa espiritualidade, se entregar a um amor verdadeiro, acreditar que o amor realmente existe, e caso vocês percebam que na verdade é uma traição, ou enfim, há algum outro tipo de questão ali que te limita, você vai ter que encarar isso e não aceitar mais o que não faz bem para você. Agora, se não for uma questão amorosa, está falando de um relacionamento com você mesmo, ou seja, diante dessas dificuldades, diante dessa melancolia, diante dessas energias negativas, essa carta pede para que você resgate a sua autoestima, para que você resgate a crença em si mesmo, que você saiba o quanto que você tem de energia e principalmente de amor quando você se dedica a uma causa, e isso também te dá energia suficiente para que você possa passar por qualquer obstáculo. Então não caia, né, na descrença, não caia nessas lágrimas, nessa depressão, porque isso iria dificultar os seus caminhos. Resgate o amor por si, resgate o amor pela sua causa, e aí você consegue superar esses desafios e essas energias negativas. Para quem é de Capricórnio, tá falando, olha só, para que quando essas questões acontecerem, primeira coisa, você tem que acreditar em si. A carta do louco, né, ou do sonhador, fala muito dessa questão de você, antes de tudo, saber que você é capaz de passar por energias que estão ali muito negativas ao seu redor, ou por obstáculos que chegam sem você nem esperar, desde que você tenha esta consciência de que você tem o seu propósito muito claro em mente, e principalmente a determinação de escolher, mesmo que forem caminhos desconhecidos, para conseguir superar essas pedras que vêm e que chegam ali querendo atrapalhar toda a sua jornada. Por isso, aqui fala o seguinte:
Se for, né, uma questão que te traz esse desafio, seja por alguém que te envia essas más energias, ou seja, pelos seus próprios pensamentos que podem estar te sabotando, trazendo essas questões de solidão, uma questão de vazio, uma questão de, poxa, eu não vou conseguir. Primeira coisa, para quem tem espiritualidade, como foi dito, resgate essa espiritualidade, peça essa luz, entre em harmonia, é uma parte da sua vida, um momento essa semana no qual você precisa se tranquilizar, você precisa se harmonizar com você, com as energias ao seu redor e principalmente, como mostra aqui, não perder os seus sonhos de vista. Quando você tem essas questões, mesmo que você não saiba exatamente aonde você vai chegar, você vai traçar os caminhos para tentar realizar os seus grandes objetivos. O que importa nesse momento é passar pelas pedras. Depois disso, você consegue se reorganizar. Para quem é de Aquário, temos o 10 de copas, e o 10 de copas fala muito para que você conte com as pessoas que você realmente acredita, os seus amigos, os seus parceiros amorosos, parentes, familiares. Caso você realmente não tenha nenhum desses que sejam tão próximos a ponto de você falar, poxa, eu não confio em ninguém, que seja você, mas você precisa realmente confiar, ou a própria espiritualidade, tá? Porque é nessa sua questão que você vai conseguir superar tudo que chega. Então, uma nova visão que é trazida pelos seus amigos, um apoio que é trazido pelo seu parceiro, pela sua parceira, essa energia da espiritualidade, falando calma, tranquilize-se, você está fazendo a sua parte e eu vou ajudar, abrindo seus caminhos, retirando essas más energias. Tudo isso vai te trazer muita força, vai fazer, como mostra aqui, que mesmo nesses momentos você consiga se tranquilizar, você consiga, na verdade, ter a consciência de que é uma limpeza que chega na sua vida, é algo que era necessário para não retirar a sua felicidade mais à frente, ou mesmo para que você possa se realizar muito com as pessoas que você ama. Então, não vai permitir de maneira alguma, mesmo que sejam magias que foram feitas aqui, que você se separe das pessoas que são importantes para você, porque você vai estar resgatando essa confiança e tendo este apoio, ou da espiritualidade, ou dos seus amigos, enfim, das pessoas que você confia. Para Peixe está falando de celebração. Como assim, né? Poxa, mas aqui tá tudo ruim, então aqui tá mostrando o seguinte: esse momento vai fazer com que você descubra as pessoas que realmente estão do seu lado. Então, muitas separações serão, na verdade, questões que você vai celebrar, porque você vai perceber que era a melhor coisa acontecer essas descobertas, seja separações em relacionamento, seja separações de objetivos, e como eu falei, de ambientes, mas você vai ver quem é que realmente está ao seu lado, te trazendo apoios, porque aqui tá falando muito de amizades que estão ali junto com você, não deixando que você desanime no seu caminho, ou mesmo essa própria espiritualidade te mostrando esses caminhos, e também fala sobre quem não estaria. Então você descobre pensamentos, como eu falei, relacionamentos que estavam ali sugando apenas a sua energia, atrapalhando toda a sua jornada. Por isso que é uma carta que fala assim, algumas coisas vão ser trazidas até você que aparentemente pareciam ruins, mas na verdade depois você vai perceber que foi o maior presente que poderia ter acontecido. Então presta bastante atenção, principalmente a notícias também que chegam através de outras pessoas. Questione-se sobre isso, mas também sobre os seus próprios sentimentos. Quando você se sentir de alguma forma, mesmo que não sabendo o porquê, desanimado durante essa semana, com essa energia pesada, veja o porquê dela, porque você vai descobrir alguma questão interna, muitas vezes, que você precisa encarar e se separar dela para que tudo possa ser feliz, comemorativo, como está aqui, trazendo essas grandes alegrias no seu caminho. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!